Oi pessoal, boa tarde aí, tudo bem para todos aí? Eu vou gravar mais alguns conteúdozinhos aí para vocês sobre investimento hoje. Vou preparar um material legal aí para depois a gente editar sobre a montagem de carteira de portfólio. Mas o que eu queria chamar a atenção, que é o dado que eu vou comentar, é que para você ter uma carteira balanceada e equilibrada, a gente até brincou lá com o conceito da sopa, é que você tem que ter vários produtos, né? Eu sempre vou estar batendo nessa tecla, mas você tem que ter vários produtos e esses produtos eles têm que ter um papel na tua carteira. E conforme as coisas vão acontecendo, você vai fazendo as suas tomadas de decisão. Por exemplo, alguém, não sei se todos estão acompanhando aí o mercado financeiro nesses últimos dias, mas essa briga aí do presidente, essa briga do presidente do Banco Central, é para subir juros, é para cortar juros, ele quer enfiar a goela abaixo que as pessoas abaixem os juros lá do Banco Central, só que não para de gastar, não para de gastar, não para de aumentar a arrecadação. E parece que no ano passado o rombo foi de 60 bilhões. Então, apesar de estar aumentando a arrecadação, a gastança é muito maior. E isso vale até, de certa forma, para a nossa vida, né? Então, como você organiza as finanças de dentro da sua casa, é como você vai organizar as finanças dentro de um estado brasileiro ou como você organiza as finanças dentro de um país. E quando você mais gasta do que você ganha, quando você mais gasta do que você arrecada, obviamente que o risco de você dar calote aumenta. E aí o mercado financeiro, os investidores, não se recusam a emprestar para você. Só que, obviamente, eles vão cobrar taxas muito mais altas para isso. Se eu sei que você está com risco de me pagar e você não está com o crédito bom aí no mercado, não tem problema nenhum, eu te empresto, só que eu empresto a juros muito mais altos. E é mais ou menos isso que está acontecendo aí nessa última semana aí entre o presidente do Banco Central lá e o presidente Lula, que não quer cortar gastos. E, por outro lado, a tendência da Selic, que era queda, né? A gente teve a Selic em 13,75 aí 1 ano e meio, 2 atrás, ela já está em 10,5, e essa expectativa do mercado e tudo mais era de que isso fosse caindo a 10, 9,75 e chegasse até 9. Só que esse processo foi interrompido, acho que no mês passado aí pelo Copom, eles mantiveram juros e agora estão virando até a mesa, estão falando até de subir juros esse ano. Então olha a doideira que é mercado financeiro, né? Os altos e baixos do dia a dia. Imagina se a gente ficar vulnerável a isso tudo que está rolando, o quanto a gente não se perde no nosso investimento no meio do caminho. Então, mais do que a gente reagir ao que o mercado está fazendo, né, e sair vendendo tudo, e sair comprando tudo e montando carteira, a gente tem que ter uma estratégia muito boa para poder definir o que cada componente vai ter na minha carteira e a hora de comprar esse componente. Então, de forma geral, o título indexado ao IPCA, a inflação, ele muda. Eu lembro muito bem que ali perto da pandemia, um pouco depois da pandemia, eles estavam pagando IPCA mais 2, IPCA mais 3. Teve até um amigo meu que veio conversar comigo, que ele estava pensando em fazer um financiamento, e a taxa de juros, acho que a Selic, chegou a 6, 6,5 ali perto do governo Dilma, ou no próprio governo Lula, eu não lembro exatamente bem, mas se a Selic chegou a 6, eles estavam pagando IPCA mais 2. Porque existe uma correlação entre esses três ativos. Então, imagina você tá ganhando a inflação mais 2. Hoje, tem títulos para você comprar IPCA mais 6,5. 6. Com essa história de confusão aí, de novo, do Lula com o presidente, o mercado está precificando isso lá em cima e, obviamente, que eles aproveitam a oportunidade para ir buscar títulos melhores. Então, eu estava lendo uma reportagem na Infomoney que diz que nos últimos 20 anos... houveram duas vezes aí essa questão dos juros em bater 6, 6,5. Esses juros que a gente está agora no Tesouro Selic, IPCA 6,5, IPCA 6,6, 6,5 aí para 2030, 2040, tem para todos os perfis ali, aconteceu nas últimas décadas duas vezes. Uma lá na época do governo Dilma, quando ela sofreu o impeachment, e um pouco antes, em 2008, ali, onde houve aquela crise do subprime. Então, nesses momentos, o investidor ele tem que estar esperto. Bom, se eu tenho um título Brasil, se eu acho que o Brasil não vai quebrar,
né? O Brasil sempre flerta com o abismo, aí todo mundo comenta que o Brasil flerta com o abismo, mas nunca pula no abismo. Então, se esses títulos estão bons e eu tenho uma reserva do meu capital para esse longo prazo, comprei agora, esqueci. E vou remunerar IPCA mais 6, 6,5 pelos próximos 10, 15 anos. Ah, mas e se esse juro subir mais? E se o governo fizer mais cagada? E se o governo lá, o Lula continuar falando bobagem aí para o mercado ficar bravo? E a 7, compra mais um pouco. E a 8, compra mais um pouco. Então, dependendo da estratégia que a pessoa está fazendo, isso é interessante. Já para um outro que vai precisar desse recurso dentro de 2 anos, dentro de 1 ano, eu não sei o que vai acontecer, se vai piorar ainda mais essa taxa de juros. Aí ele compra agora 6, 6,5, daqui 6 meses, 9 meses, estoura alguma outra coisa, esses juros vai a 8, IPCA mais 8, chega num valor que nunca tinha chegado, e aí se você quiser vender o seu IPCA mais 6, que não é ruim, mas estão pagando melhor lá, te dá prejuízo. Então esse é um exemplo claro de que você precisa ter uma estratégia muito bem definida, né? A melhor forma de você conseguir rentabilizar bem o teu patrimônio é distribuir em carteiras de ativos, sendo que cada produto tem a localização ali. Esses títulos estão bons? Esses títulos estão bons. É difícil ver isso nos próximos 10, 20, 30 anos acontecendo todo ano, todo mês. Então, de repente, na estratégia de uma pessoa, é um título interessante de ter. E indo aí também um pouquinho mais além nessa questão, logicamente que se existem os títulos públicos do governo, todas as empresas que estão no Brasil também podem emitir esses títulos, certo? Então, você pode ter as empresas listadas em bolsa, as empresas que não estão listadas em bolsas, todas elas podem se endividar e pegar dinheiro do investidor e se comprometer a essas taxas fixas. Então, você pode ter, por exemplo, uma empresa de transmissão de energia elétrica, a Taesa, ou a ISA-CETEP, para as pessoas que conhecem. São 2 empresas que estão no setor de energia elétrica, no setor de transmissão de energia elétrica. Então, é a parte ali da cadeia do setor elétrico, é a parte mais estável, que tem mais fluxo de caixa, que tem mais dinheiro entrando todo mês, todo ano, porque o governo confere uma concessão a ela e ela pode explorar essa transmissão por 30 anos. Então, esse é um negócio dentro da energia elétrica que, para crescer, eles têm que entrar em licitação, eles precisam captar dinheiro do investidor para investir lá nas torres e aumentar as torres de transmissão, isso gerar mais lucro, mais retorno para a empresa e trazer o dividendo lá que a gente compra quando a gente ganha quando a gente compra a empresa lá. Então, nesse caso, se a Taesa ou a ISA-CETEP vai emitir debêntures, o nome daí já não é tesouro direto, são debêntures. As debêntures nada mais são do que títulos de dívida que as empresas lançam no mercado, lançam na bolsa, lançam lá nas corretoras, o investidor vai lá, analisa o crédito da empresa, vê se é uma empresa boa, que está há bastante tempo no mercado, se ela já fez outros empréstimos antes, se ela arcou com os compromissos dela, se ela pagou certinho, ela emite essa debênture e geralmente essa debênture ela tem que pagar um pouco mais porque tem que ser acima do risco país, do risco Brasil. Então, se o Lula está falando pichotada lá e o mercado financeiro começa a cobrar mais, e era IPCA mais 5, agora está IPCA mais 6, estamos IPCA mais 6,5, todo o resto do mercado fica contaminado com isso. E aí, se o governo federal está pagando 6,5 numa taxa de juros para 30 anos, 6,5 livre de inflação, e era 6, essa taxa ficou mais convidativa para o Brasil, que tem o risco soberano, e aí a Taesa, coitada da Taesa, a ISA-CETEP ou qualquer outra empresa na bolsa, lojas americanas, se for querer captar naquele momento, vai precisar de muito mais estímulo para o investidor, porque afinal de contas é mais fácil quebrar a Taesa ou a ISA-CETEP, ao invés de quebrar o Brasil. Na teoria é assim que regula. Então aí você vai conseguir títulos de debêntures, algumas são ditas incentivadas, né? Ou seja, não paga nem imposto de renda, porque no caso do Tesouro Direto você ainda paga o imposto de renda, né? Nesse caso, as incentivadas não, então as debêntures incentivadas já abrem mão de cara de 15% de investimento. Então eu posso pegar um IPCA mais 8,
um IPCA mais 9, em que ele me corrige a inflação em 9% ao ano, enquanto o do Tesouro Direto é 6%. Logicamente que eu tenho um pouco mais de risco, por isso que eu tenho que analisar as notas de créditos da empresa, então eu tenho que ver se é uma empresa que está no mercado muito tempo e boa pagadora, mas aí eu corrijo a inflação, porque é IPCA mais 9, e abro mão do imposto de renda, porque ela é uma debênture incentivada, e o governo, querendo fomentar uma determinada área, abre mão da sua parte, abre mão do imposto de renda. Então eu tenho que fazer uma infraestrutura, construir uma ponte, aumentar uma rodovia, alguma coisa que eu tenho que fazer, que é uma demanda pública e eu não tenho condição de fazer, o que eu faço? Eu vou ao mercado, capto do investidor e aí eu coloco algumas regalias para eles para poder ser atrativo. Então, IPCA mais 9 de debênture incentivada significa que eu vou ganhar 9% líquido, limpinho, ao ano, por 10 anos, 15 anos, independente quando for o vencimento daquele título ali. Lógico que o risco sobe mais, o risco de calote, de default e inadimplência sobe, porque é uma empresa que tem que estar bem. Então, se você souber escolher bem as empresas ali que estão com notas de créditos boas, que são boas pagadoras, que se endividam, mas crescem, trazem retorno, isso não vai ser problema para você. Então, dentro dessa estratégia interessante, eu gosto bastante também de investir nas debêntures incentivadas. Aí você tem que procurar fazer uma boa diversificação e ter um percentual ali do seu título reservado para esse tipo de operação aí. E aí, pessoal, ó, conforme eu tinha prometido aí, eu vou fazer um texto aqui para a gente analisar e refletir um pouco dessa questão que eu estou falando aí, que eles chamam de market time. O próprio texto aqui, ele vai estar mostrando para a gente essa situação do market time, que seria essa situação aqui. Então, eu gosto muito de ler, né, e eu acho que isso daí é meio que da minha formação médica, de poder oferecer para a pessoa um tratamento, uma orientação em cima de dados, em cima daquilo que foi testado, aquilo que foi analisado, aquilo que foi filtrado. Esse site aqui, Economática, se algum de vocês já ouviram falar, eles procuram sempre estar fazendo estudos de métricas, de análises, de comparativos, né? Eu vou fazer aqui várias vezes durante o canal aí, comparação disso, comparação daquilo, que é muito do que eu fico fazendo, né? Procurando sempre comparar os textos e chegar a uma conclusão de como eu devo montar o meu portfólio. Então, nesse artigo aqui que tem ali na Economática do Market Time, ele coloca que um dos principais desafios do investidor seria superar justamente o mercado com análises mais profundas. Quem não quer, no final das contas, fazer mais rentabilidade com menos risco? No final das contas, é isso que a gente quer, o máximo do rendimento do nosso capital, do nosso patrimônio, com o menor risco possível, só que essas duas métricas elas não estão juntas. Então, ou você vai esticar a barra para um lado, ou você vai esticar a barra para o outro. Então, essa questão do market time, eles foram fazer uma experiência, e aí eles, como não sabem do futuro, por exemplo, hoje eu estou dizendo para vocês nesse texto que eu acabei de colocar ali, no Telegram, que a taxa da Selic hoje em 10,5 pode ser que suba conforme o Banco Central está anunciando o desandar da economia, e o previsto para 2, 3 meses atrás é para caísse. Como pode um negócio que estava previsto para cair vai subir? Como que muda tudo assim? Então, esses títulos públicos, assim como as ações, assim como os CDBs, assim como tudo, eles oscilam. E a gente teria que pegar o melhor horário para isso daí, botar na carteira e carregar até o fim para que não tenha arrependimento. Então, o estudo dele aqui, ele vai avaliar a performance do índice Bovespa nos últimos 30 anos. E é possível ter uma visão sobre a probabilidade de acertar períodos positivos, e para isso ele sugeriu aqui a divisão em 3 principais janelas de retorno, que seria o retorno diário, o retorno mensal e o retorno anual. Então, nessa experiência aqui, ele vai cruzar o percentual do retorno positivo para cada janela, o percentual de retorno positivo para dias operados ou para dias investidos, a porcentagem de retorno positivo para mês positivos e meses negativos e o anual, versus o período desde 95 até 2004. E aí o que o estudo mostra é que em 52,4% dos pregões diários, o dia finalizou positivo. Quando você divide para meses, né, aí se são 12 meses no ano, vezes 30 anos, aí a gente está falando de 12 vezes 30, 360 meses,
desses 59% do tempo positivo e nesses anos o anual 62%. Então, quando você vai estimar lá, na janela diária, dentre 6.973 pregões, 52 ficaram no positivo. Então, destacando-se o melhor dia desses últimos 30, com um ganho de 33% em janeiro de 99. Imagina isso, abriu o pregão, você foi lá, comprou o Ibov, no fim do dia, 33% para a tua carteira, você aumentou 33% do teu patrimônio em um único dia. Esse dia foi dia 15 de janeiro de 99. E o pior, por outro lado, foi uma queda de 15,83 no 10 de setembro de 1998 ali, que foi um ano que de repente aconteceu alguma coisa, pelo que eu lembro de história e geografia, 98 ano é o ano dos tigres asiáticos aí, então alguma coisa aconteceu na economia, e esse foi o pior pregão nesses últimos anos de janela. Então, em média, 52% dos dias positivos, 48% negativo, perceba como que está bem parelho, sendo que o dia mais vencedor foi esse daqui. Já quando você extrapola para a amostra mensal, 59% dos meses foram positivos, e o mês ali de dezembro de 99, não poderia ser diferente, ele rendeu 24% naquele mês de dezembro de 1999, já que o 15 de janeiro de 99 tinha sido recorde. Então, perceba que um dia no ano de 99 já fez com que o mês mais positivo tivesse dentro daquele ano também. Agosto de 98, aí teve uma queda de quase 40% num dia. Então é como se você tivesse ali 10 mil reais em Ibovespa, no fim do dia você estava com 6 mil reais, no fim do dia, no fim do mês, você investiu no começo do mês ali 10 mil e no fim do mês você tinha menos 40. Então perceba a volatilidade dos preços e das negociações. Quando você já amplia o prazo para o anual, aí vão ser 29 amostras, né? Porque vão ser 29 para 30 anos, e 62% desse período foram anos positivos contra os 38 ali de negativo. Com 1999 tendo registrado a maior alta anual, né? Então 99 realmente foi um ano espetacular para a Bolsa, e quem investiu no começo do ano ali, em janeiro, conseguiu ganhar 151% naquele ano, sem ter que fazer mais nada. Já 2008 foi uma queda de 40% devido à crise do subprime, essa aqui eu já peguei. Então, se você tivesse investido ou começado na Bolsa ali em 2008, em janeiro de 2008, você teria em dezembro de 2008 menos 40% do seu capital. Então, você observa que esse período mais extenso, a probabilidade de uma performance positiva, ela aumenta. Então, aqui já começa a ficar claro para a gente que quanto mais tempo a gente está no mercado investido, mais chance de aumentar o ganho a gente tem. Aí, adicionando esse estudo, ele faz um negócio interessante. Ao sintetizar os retornos diários ali, quando ele foi analisar os dias de investimentos de 2020 a 2024, os destacados, os 50 melhores dias e os 50 piores dias nesse intervalo estão listados nos verdes e as baixas no vermelho. Então perceba que existe uma correlação entre os dias que mais sobem e os dias que mais caem. Então, em situações de crise, a volatilidade ela aumenta muito. Então, você vai ter os maiores pregões com maior rentabilidade nesses períodos. Pode ver aqui que tem uma análise aí de dispersão de resultado. Aqui a bolsa, de forma geral, ó, olha quanto cinza roda aqui. Ela fica a maior parte do tempo das décadas aí, das últimas 30 décadas, oscilando aqui. Mas quando vem grandes eventos, como uma crise mundial, uma pandemia ali em 2020, ou a subprime em 2018, os dias que mais caem são nesses grupos, e são coincidentes com os dias que mais sobem também. Então, ele relaciona isso, uma proximidade entre os eventos extremos. Quando vem volatilidade, é para cima e para baixo, é bomba para cima, bomba para baixo. Isso é perceptível aí nessas dois exemplos que ele deu. Então, perceba como que é interessante você analisar o comportamento do mercado aqui, a gente está falando de bolsa, né, do Ibovespa, em situações de adversidade. E é nesses momentos que, se você reserva parte do teu capital para estar investindo aqui,
entrando com capital aqui, você deve ter esse retorno tão rápido quanto lá em cima. Então, por esse motivo, ele coloca aqui que esse lance de market time é algo complicado de você executar, né? A não ser que você tenha aí uma grande bola de cristal, mas você, enquanto investidor, não vai conseguir fazer essas análises aí, e aí acaba que o teu resultado, obviamente, no longo prazo, né? A gente está falando de 10, 15, 20 anos, interfere muito aí. E aí, para finalizar esses estudos, o preço do time errado, do market time errado, de você entrar na hora errada e já cair fora, ou mais para baixo a gente vai ver que o problema não seria nem entrar errado, mas o problema é sair errado. Ele mostra aqui uma simulação que se o investidor ele tivesse tentado fazer esse market time e ficado fora da bolsa nos 10 maiores dias de rendimento aí nos últimos 30 anos, olha a diferença de rentabilidade que ele dá. Ele vai colocar assim, ó, se o investidor errasse na sua tentativa do market time, perdendo os dias de maiores ganhos, o impacto negativo seria muito maior do que simplesmente ele manter investido continuamente, como vai ilustrar o gráfico abaixo. Então, se você ignorar os 10 melhores dias de um total de 5.900 dias, a performance do seu índice, da sua carteira, do seu investimento, cairia de 600% para 180% nesse período, sem ajuste para inflação. Olha que bizarro que é isso. De 5.900 dias de pregões, de 5.900 dias de investimento nesses últimos 30 anos, se você perdesse só 10 dias disso, olha o percentual que é isso, se você for pegar e for dividir ali, 10, vamos fazer uma continha aqui rápida, se você for pegar aqui 10 dividido por 5.900, a gente está falando de 0,16% do tempo, 0,16% do tempo você ficou fora da bolsa. Você deixou de ganhar 600% para ganhar 180%. Olha como que se comporta o gráfico aqui. Então, essa taxa de gráfico aqui é com a gente sem os 10 melhores dias. Olha o gráfico. E depois ali com os 10 dias inseridos. Olha a diferença final. Então, se você tivesse ficado 10 dias fora da bolsa, você teria a rentabilidade de 180. Se você não tivesse saído desses 10 dias, você teria uma rentabilidade de 600%. Então, é importantíssimo entender que investimento, alocação de investimento, alocação de patrimônio, crescimento de patrimônio, a gente não pode ser um entra e sai, um entra e sai. E se vocês forem analisar, a maioria da indústria é assim. Boa parte dos fundos de investimento, os caras compram, tem uma tese, depois vende a tese, recompra a tese e entra e sai no papel e fica aquele bololô. E isso acaba que quando a coisa acontece, você não consegue ganhar. Então, montar a carteira significa comprar um negócio, que eu vi uma vez aí dos orientadores, assim, a tomada de decisão do teu investimento, ela tem que ser em cima do seguinte fato. Isso que eu estou querendo comprar agora, isso que eu estou querendo investir agora, isso que eu estou querendo fazer agora. Eu faria daqui um dia? Eu faria daqui uma semana? Eu faria daqui um mês? Eu faria daqui um ano? Eu faria daqui uma década? Se houver sentido nisso, se de repente esse investimento ele é bom e você tem uma perspectiva boa com ele e você ficaria durante um bom tempo com ele, isso tem sentido de estar na tua carteira e provavelmente isso vai render, isso provavelmente vai desenvolver. Aqui eu não estou nem falando das melhores empresas, eu não estou nem falando das empresas que são as mais pagadoras de dividendo ou aquelas que trazem mais dinheiro para a nossa carteira. Eu estou falando só do índice Bovespa, que para quem não sabe, o índice é a somatória de todas as ações ali, das ações com alguns critérios, as mais negociadas, as com mais valor de mercado. Então, daquelas 400 empresas que estão na ação lá, daquelas 400 que estão no índice, a gente pega ali 70, 60 e poucos, 69, e só essas, durante esses 18 aí, 30 anos, gerou essa diferença de resultado. Aí a simulação que ele vai fazer, que eu achei bem interessante aqui, é nesse ponto que eu queria chegar com vocês, é que um índice que busca uma diversificação mais ampla do Ibovespa ao longo dos últimos 24 anos é esse índice Brasil 100, que é o que ele vai usar para simular aqui, é o índice 100. Em todos os cenários, o investidor ele aplicou R$ 2.000 por mês, totalizando aí
R$ 48.000 em aportes. Então, ele vai dividir esses investimentos aí de 2.000, totalizando 48, em 4 estratégias. 4 carteiras, 4 simulações. A estratégia perfeita, que seria imaginar um cenário em que o investidor conseguisse prever exatamente o mínimo anual do mercado realizando alocações nesse ponto. Então, ele vai conseguir adivinhar que o fundo do ano é abril, ou é maio, ou é junho. Então, ele só investe nisso. E perceba que olhando para o retrovisor, a gente só vai saber que é o fundo do fundo do fundo quando esse tempo passou e o mercado reagiu. E aqui ainda entra as estratégias da Larissa, e quem acompanha ela aí nos trades e tal, que dá para você, através de conhecimento de curso e informação, conseguir identificar esses pontos e a partir dali fazer as suas alocações. Então, se você tem o conhecimento técnico ali de saber exatamente quando o cenário está favorável, entrando nesses horários, você vai ter uma carteira de retorno melhor. Então, pode ser para o Banco do Brasil, se você quer comprar Banco do Brasil, Taesa, para qualquer ativo que você vá comprar, ele considerou aqui a estratégia perfeita, partindo do princípio que ele pegou o gráfico e foi ano a ano no mais ponto baixo e colocou lá R$ 2.000, colocou R$ 2.000, colocou R$ 2.000. Essa seria a estratégia perfeita que ele defende como difícil, mas aqui eu tenho um adendo que existem técnicas dentro da análise gráfica que permite você chegar bem perto disso, se não exatamente naquele ponto, mas você consegue sim ter um olhar diferente e isso dá um poder a mais de monetizar a tua carteira. Na alocação anual, essa estratégia consistia em investir um montante fixo no início de cada ano, evitando a tentativa de prever o mercado. Então seria assim, todo começo de ano, 1º de janeiro, 1º de janeiro não, porque é feriado, mas 2 de janeiro, mercado aberto, não sei, no sábado ou domingo, eu ia lá e comprava R$ 2.000. Aí deixava o ano inteiro, virava o ano, 2, 3 de janeiro, mais R$ 2.000. Isso 98, 99, 2000, 2001, 2008. Todo ano você fazia a estratégia única pura de alocação anual. A estratégia manada, que essa aqui é a que movimenta mais o mercado financeiro, e aqui eu fiquei abismado, porque quando você fala de estratégia manada, você vai imaginar perdas, né? Você vai imaginar pessoas que vão pela manada, a bolsa está bombando, eu vou comprar a bolsa está caindo, eu corro da bolsa, o juros está subindo, eu corro para os juros, eu sempre vou na diquinha do momento, na diquinha da hora, que vai trazer aquele retorno para mim, quando já subiu tudo, quando os tubarão estão tudo saindo já das posições, porque já rendeu o máximo que tinha para render, você está comprando deles lá. Na estratégia manada, o investidor seguia o consenso do mercado, realizando alocações nos picos anuais. Então, pegava lá o momento que a bomba está bombando, que apareceu no Fantástico, que apareceu no Jornal Nacional, vou comprar a bolsa. A bolsa está boa agora, está um bom investimento. As pessoas compravam só nesse momento aqui. E a estratégia ultraconservadora, que é a abordagem mais defensiva que tem, que ele usou de simulador aqui, de benchmark, em que ele comprava ativos atrelados ao CDI. Então, o CDI sobe, ele ganha, CDI cai, ele ganha menos ou ganha mais, ele nunca correria risco de perder. Comprado 100% em CDI, você nunca vai perder dinheiro, mas você vai deixar de ganhar dinheiro, porque assim, se o Selic cai, você cai menos, se o Selic sobe, você ganha mais, mas você sempre está ganhando, você nunca perde, seria a alocação mais conservadora. E aí, cruzando esses dados, olha que curioso, sem sombra de dúvida, a que mais rentabilizou no vermelhinho foi a estratégia perfeita. A estratégia perfeita foi a que mais ganhou, porque se você consegue afundar, pegar todos os fundos de mercados, todos os mercados baixos, obviamente que você vai ter uma rentabilidade monstra. Você só bota dinheiro quando já derreteu tudo, você põe e compra. A alocação anual foi a segunda, olha que interessante, né? Se você colocar um prazo na data, todo começo de ano eu vou comprar R$ 10.000 de índice Bovespa. Ou todo começo de ano eu vou comprar R$ 10.000 nas ações que são boas ações. Aí eu vou fazer uma seleção, uma peneira, e vou pegar só as boas ações que estão com o lucro aumentando, que pagam dividendo, que são boas ações, que estão numa posição boa de mercado. Se eu fizer só essa alocação anual, olha o quanto que eu vou ganhar. Numa nada que eu achava que iria perder, né? Porque aquele que fica trocando de barco toda hora, o que é melhor ele vai. Numa nada que você entrasse só nos picos, mas mantivesse-se na bolsa, você não vendesse as suas posições. Então, peguei a bolsa lá no topo do topo do topo, comprei. Aí ela derreteu, caiu, eu não vendi. Aí depois ela voltou a subir de novo, quando ela bateu outro topo, eu comprei de novo. Então, eu só comprava topo. Ainda assim, essa estratégia de manada ela foi melhor do que o CDI que veio logo aqui embaixo.
Então você perceba que até ter estratégia, mesmo sendo uma estratégia ruim, acaba te levando para um lugar. Então a minha conclusão aqui é que você tem que ter uma estratégia muito bem definida da onde você vai estar alocando, porque o próprio oba-oba do próprio manada dá para se ganhar dinheiro no longo prazo, mesmo você pagando caro. Desde que você pague caro e não venda e segura isso mais para frente em algum momento, em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, aquilo vai te trazer um retorno. Então, a estratégia perfeita ali apresentou, obviamente, o melhor resultado, né? Ele alcançou um montante ali de R$ 297.995. Isso foi até 31 de março, o estudo aqui. E essa estratégia, ela depende da capacidade que ele considera aqui realista de você prever o ponto mais baixo do mercado a cada ano e investir nesse exato momento. Não vai longe, não está aí dando 15 dias, 20 dias, o mercado fez fundo do ano. Ali no mês de maio, acho que junho, maio, junho, não lembro exatamente bem, mas a bolsa caiu 10% e já devolveu 3, 4% de alta. Então, provavelmente, se daqui para o fim do ano não houver mais nenhuma cagada, uma queda aí, é provável que o fundo do ano tenha sido esse maio e junho. Quem comprou ali conseguiu um resultadozinho já diferente nessa estratégia aí, ainda a estratégia perfeita. A alocação anual, que é aquela que é mais equilibrada, que é mais em cima de estratégia, rendeu aí R$ 252.000, então retorno absoluto que demonstra que um investidor disciplinado no longo prazo vai ganhar dinheiro. Ele não tenta prever nada no mercado e simplesmente ele vai lá, ó, todo começo de ano mete a estratégia. A estratégia da manada, que simula comprar picos, né, do mercado anual, resultou ainda em 202 mil, e aqueles tratamentos, aqueles investimentos conservadores, os conservadores geraram 194 mil, então aqui o gráfico fecha. Investi R$ 48.000, está aqui um marronzinho, R$ 48.000 investido nesses anos todos, e a estratégia perfeita de acertar o fundo me gerou aí R$ 297.000. A estratégia colocação anual, que é uma estratégia muito mais sensata aí, 252, o manada ganhando até da renda fixa. Então, esse estudo ele serve para mostrar para a gente aí que, primeiro, a gente precisa ter estratégia. Então, até numa estratégia ruim, a estratégia dá resultado. Agora, na falta de estratégia, na falta de plano, aí você vai estar correndo risco. Então, é um estudo que mostra que, nesse aspecto, que você consegue rentabilizar mais ou menos se você estiver olhando de fora e vendo os dados acontecendo. Agora está um momento esse para renda fixa aí, para quem gosta de IPCA, o momento é único. Nos últimos 20 anos, é a terceira vez que está batendo isso. Daria para montar um fundo de investimento que abrir o fundo, captei lá 100 milhões, vou meter tudo em tesouro direto e vou deixar lá IPCA mais 6. Daqui 10 anos eu volto de novo, se eventualmente os juros voltar a 6,5. Se os juros não voltar a 6,5, eu vou carregar esses títulos até o final, eu vou ter uma rentabilidade monstra sem fazer nada, só na estratégia pura de interrupção.